Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda e hoje a gente vai dar continuidade à parte 2 sobre leitura de circuitos. E hoje a gente vai focar muito mais nessa questão aqui, ó, de transistor, tá? Na questão de leitura de transistor e como eles funcionam, como eles acionam em si, como é que eles fazem as bases de acionamento, potência e tudo mais, e alguns cálculos novos que a gente vai aprender, ok? Então vamos lá começando, né? Vamos inicialmente fazer um retreinamento sobre o que a gente viu na aula passada, mas baseado num outro esquema simples aqui que a gente tem, tá? Deixa eu só ativar aqui um programa que a gente vai precisar, que é o Grommet, para riscar a tela aqui, ok? Então vamos lá. Esse padrão de esquema que a gente está vendo aqui, ele vai revisar algumas coisas que a gente já aprendeu, tá? E tem algumas coisas interessantes aqui que a gente vai começar a decorar hoje para quando a gente estiver fazendo leituras de outros circuitos, até em relação a nomenclaturas novas, ok? Então, para começar, a gente vai ver algumas nomenclaturas aqui a nível de revisão, tá? VCC, a gente já sabe que VCC, como está explicado aqui, significa corrente contínua. Então, geralmente, quando não tem especificando polaridade, geralmente esse sinal sempre será o positivo, tá? Outra coisa a nível de nomenclatura que a gente pode ver é que em todos os circuitos que a gente já analisou, as resistências sempre são indicadas com a letra R. E normalmente o número não indica a quantidade em ohms, e sim indica a posição daquele resistor em relação ao circuito, tá? Os números não se relacionam à passagem da corrente, quer dizer, não quer dizer que a corrente vai primeiro passar pelo 1, depois passar pelo 4, não tem nada a ver com os números é apenas para identificação de layouts de placas, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Que a gente já vai aprender a identificar layouts de placas. O D sempre será usado para diodo padrão, tá? Diodo padrão. Tá bom? Como a gente tem um diodo padrão aqui. E uma coisa que é bom a gente salientar, que a gente vai ver nos próximos circuitos, é que os diodos Zehner, ele tem uma identificação separada, diferente, um pouquinho diferente dessa identificação do diodo de passagem que a gente já conhece, certo? Vamos lá. Outra coisa que a gente tem também é o LED, tá? O LED IR, essa sigla IR que você está vendo aqui, ó, essa sigla geralmente ela quer dizer infrared, quer dizer infravermelho, tá? Então significa que esse LED aqui que nós estamos vendo é um emissor de sinal infravermelho, tipo aqueles que tem na ponta de controles remotos que a gente conhece, tá? Aqui a gente vê um outro tipo de LED que é indicado com uma seta diferente, chamado V, tá? Quando a gente tem um LED indicado com a letra V, significa que esse é um LED altamente luminoso, é aqueles LEDs neon ou muito pequenininhos, geralmente são LEDs muito pequenos, que com 1,5 volt ou 1,2 volt eles já acendem numa luminosidade muito alta em neon, tá? Então o LED V quer dizer isso, é um LED de alta intensidade neon, tá? Ele é um pouquinho menor que aqueles pequenos LEDs que existe em lâmpada de LED que a gente usa no teto das nossas casas, em abajur e etc. Tá? A nível de nomenclatura, nós temos aqui ó, um FT. Tá? Sempre que você vê um negócio desse aqui, você vai pensar que é um transistor, tá? Mas não é um transistor. Geralmente um FT é um retificador de passagem. Ele é um padrão, ele é um transistor chamado TIL, ou TIL, né? Como a gente pode ver. O mais interessante é que o LED emissor aqui está identificado como TIL também. Eles podem ser comprados com essa nomenclatura também, tá? Até porque existem LEDs que funcionam como receptores, como se fosse base de transistores, por isso que ele também pode ser chamado como TIL. E na realidade esse aqui que eu vou marcar novamente, não considere ele como um transistor, tá? Na realidade ele é um retificador que está aqui, tá bom? Bom, outra coisa, aonde você vê algo parecido com um transistor, como é o caso desse daqui, ó, e você vê identificado com a letra Q, você pode ter certeza que isso é um transistor. Geralmente há uma regra de nomenclatura que para identificação de circuitos, geralmente a letra Q ela significa isso, ela significa transistor de passagem ou de chaveamento ou de potência, tá? Então o que significa? Esse aí está na cara que é um transistor, porque ele já está identificado até um modelo como o BC549, né? Outra coisa que a gente tem que verificar nesse circuito, que é deveras importante,
é a questão desse símbolo aqui, ó, né? O que significa esse símbolo? Que ele está até sendo mostrado aqui também, ó, as duas setinhas e tem mais esse símbolozinho aqui, certo? Bom, vamos determinar melhor ele. Quem já estudou fluxograma muito tempo atrás, quem estudou programação em outrora, de 30 anos atrás ou mais, sabe que quando você, antes de programar, você criava fluxogramas, e fluxogramas é aplicado em outra área sem ser de programação também, a área organizacional e assim por diante. E geralmente esse símbolo que eu vou colocar aqui para cima, tá? Esse símbolo aqui que eu vou colocar para cima, que tem essa aparência aqui, ó. Vou tentar fazer igual como está lá embaixo. Tá parecido, né? Esse símbolozinho aqui significa input ou entrada, tá? E esse input, ele quer dizer ação humana, geralmente quer dizer ação humana. E essas duas setinhas que tá aqui, essas duas setinhas significa interação de dedo, tá? É o dedo humano que vai interagir aqui, tá? Geralmente é interação humana de dedo, é isso que elas querem dizer, essa setinha aqui. Tá? Então, tá na cara que a gente já identificou que essa parte aqui, ó, que está o mouse piscando, isso aqui é um contato humano que vai haver com o dedo. Então, existe aqui algo com o dedo que, ao pressionar através de uma manta, pode até ser uma manta, essas duas setinhas que estão aqui indicadas assim, ó, elas podem indicar manta de acionamento também, não direto com o dedo, mas o dedo pressionando uma manta sobre um dispositivo de entrada, que é esse daqui. Tá? No caso de controle remoto, isso é muito comum. A gente tem lá aquela posição de contato de dedo na placa, que é indicado com esse símbolo aqui, né? Mas a manta é que vai fazer isso aqui. Na realidade, isso aqui significa o dedo e isso aqui significa o botão da manta. Então é por isso que vai haver um acionamento mecânico através da intervenção do dedo humano, né? Então é por isso que tem essa simbologia aqui. Vale lembrar também que a mesma simbologia está aqui, ó. Então significa que também vai acontecer um acionamento com o dedo e uma manta, porque tem as duas setinhas aqui, e aqui está mostrando também que vai acontecer a mesma coisa. Quando a pessoa acionar com o dedo aqui, vai acionar também em outro local o acionamento da ligação com terra, da placa do aparelho, tá? Então vai acontecer a mesma coisa. Então isso é que tem de diferente aqui nesse circuito, conforme a gente já vimos, né? Mas vamos agora interpretar o que é que acontece com as forças dele aqui. Primeiro que a tensão positiva, ela vai seguir três caminhos aqui. Ela vai seguir esse caminho, vai seguir esse caminho e vai seguir esse caminho aqui. Vale lembrar que nesse caminho aqui, o positivo já vai alimentar o LED, o lado positivo desse LED emissor. Só que o LED ainda não vai ser acionado. Por quê? Porque ainda falta chegar a corrente negativa aqui por esse outro lado do LED aqui, tá? Pois bem, esse resistor que está aqui, ele está na função de diminuir um pouco a corrente para o nosso amigo LED. Por quê? Porque evita de, se houver uma sobrecarga aqui no VCC, de queimar o emissor, né? o LED R de infravermelho. E o resistor está aqui justamente para acumular um pouco mais dessa alta corrente ou dissipar ela em forma de calor, caso aconteça isso, e não queimar o LED, tá? Diminuir um pouco a corrente de amperagem que chega aqui no LED, ok? Muito bem. Esse outro caminho aqui, ele vai chegar num retificador, tá? Esse retificador, geralmente, ou ele diminui a potência ou ele eleva a potência. É como se fosse é quase um triac. O FT geralmente é uma interação, é um diodo de interação entre triac e SCR, por isso que eles se chamam de tio. Aí o que vai acontecer? A energia seguindo aqui, ela vai seguir dois caminhos, tá? Ela vai para esse resistor aqui, de 10K, que é um resistor, vamos dizer assim, até um pouco alto, mas na realidade o que esse resistor vai fazer? Ele vai impedir que a polaridade positiva aqui da corrente, que está descendo para cá e passando pelo retificador, e é bem provável que ela passando pelo retificador ela já ganhe polaridade negativa, como eu estou mostrando aqui, e ela chegando negativamente, esse resistor de 10K, ele vai gerar uma repotência nessa linha de base aqui, tá? Elevando um pouco mais a potência negativa, certo? Muito bem, então ele está só diminuindo um pouco a alta corrente do FT, que passou ali em cima, a alta corrente negativa,
e vai fazer a retificação dessa alta corrente para diminuir ela novamente a um ponto estável da corrente. Muito bem. Só que ao mesmo tempo, veja só, ao mesmo tempo que a energia positiva chega por aqui, ela também vai passar por aqui, por um resistor, e chegar no coletor de um transistor. Eu coloquei o C aqui de coletor, certo? E chegando nesse coletor, a mesma energia positiva, ela vem positivamente aqui, ela vem negativamente por esse resistor aqui, ó, tá? Chegando na base desse transistor aqui, certo? Quando ela a gente já aprendemos nas aulas anteriores que todo transistor tem que ter na base uma resistência. E essa resistência é um pouco alta, como você pode ver, é 47 k ohms, né? E a função dessa resistência é justamente elevar um pouco mais a potência da retenção de corrente para que esse resistor não, esse transistor aí, o BC549, não receba alta corrente na base dele, tá? Já que vai haver uma sobrecarga de corrente, já que o positivo está chegando aqui em quase sua totalidade no coletor de corrente e o negativo também vai chegar. Então, algum dos dois vão ter que ser reduzidos para não acontecer uma descarga muito alta em cima desse transistor. Por isso que tem esse resistor na base. Fazendo isso, esse resistor é um resistor de amplificação. E se eu não me engano, esse modelo aqui, se eu não estiver enganado, eu não vou consultar o datasheet agora para não perder muito tempo, já que a aula hoje tem muita coisa para mostrar. Se eu não estiver enganado, ele deve aumentar em torno de mais 8 volts. Tá? Atenção, ele deve aumentar. Então, quer dizer, desse transistor vai sair negativamente uma outra linha negativa aqui, já que ele é um NPN, né? Esse transistor é um NPN, então vai sair mais corrente negativa para cá. Então essa linha aqui, ó, já está sendo negativada com corrente já negativa transformada, né? Bom, vamos ver o que acontece agora. Então, até o momento, eu já tenho aqui bastante corrente negativa para jogar aqui para o LED. Então vocês devem estar pensando, a esse momento o LED já deve estar aceso. Ele não vai estar, tá? Ele não vai estar pelo seguinte fato aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá? Pelo seguinte fato. Por quê? Para esse coletor aqui desse transistor ele chegar a receber corretamente a energia, tem que haver essa interação humana do acionamento. Por quê? Porque quando houver essa interação, esses dois resistores aqui, ó, esses dois resistores que estão aqui vão elevar a potência do coletor, tá? E elevando essa potência, eles vão mandar mais energia positiva para esse LED, que vai também mandar mais energia negativa para a linha negativa aqui de baixo, e vai automaticamente, quando você fizer isso aí, ligar o ground, mais uma posição da manta vai acionar, e esse ground vai potencializar junto com esse terra aqui toda a energia negativa que tiver aqui. E ao acionar essa interação aqui para ligar esse resistor, a potência desse transistor vai elevar bastante, jogando até 8 volts a mais de tensão aqui nessa linha. E quando isso acontecer, aí sim, toda essa linha vai estar em alta tensão, vai estar com tensão suficiente para alimentar não só esse LED, mas também alimentar suficientemente o LED R aqui para ter um sinal forte de emissão e sair do circuito o sinal infravermelho dele, tá? E lembrando que ao fazer isso, você tem um diodo aqui que vai retificar a passagem da corrente, já que o transistor aqui vai receber muita tensão positiva aqui do VCC, e ao acionar a manta aqui no Start Stop é que você vai ter um botãozinho para parar ou não parar a emissão desse LED de infravermelho aqui. Na realidade, se a gente for perceber bem, isso aqui não é bem uma parte de um controle de TV, controle de videocassete ou coisa assim, tá? Isso na realidade, esse projeto aqui deve ser com certeza um controle remoto de portão eletrônico, aqueles portão que abre ou algum dispositivo eletrônico pequeno remoto que você segura igual chave de carro e aciona para fazer alguma coisa acionar proximamente, assim, num espaço de 5 metros no máximo do emissor do IR aqui, né? Então deve ser esse o projeto, isso aqui, mas a gente teria que ver a placa dele montada para ter certeza
da finalidade dele, tá, pessoal? Mas pode ser de portão eletrônico isso daqui, apesar de não estar escrito aqui no projeto. Então vamos seguir adiante aqui, né? Vamos para o próximo. Bom, como hoje a gente vai focar em transistor, aqui nós temos um exemplo de um circuito bacana de transistor aqui para a gente entender o que é que funciona, né? Na realidade, esse circuito a gente não sabe mais ou menos a finalidade dele, mas a gente pode ver aqui, ó, que a entrada dele aqui, pelo que está escrito, a entrada ela vai variar entre 3 a 12 volts, né? A entrada do sinal positivo dele, esse é o sinal positivo. Bom, sabendo que o positivo aqui, ó, já vai alimentar o alto-falante no lado positivo dele, né? E nós temos aqui o lado negativo do alto-falante. Sabe que todo alto-falante ele é um sistema de indução com ímã, com eletroímã. Por isso que a indução ela vai ter aqui um diodo também que vai fazer o mais e o menos dentro do alto-falante. E vamos entender como é que as forças vão acionar aqui nesses componentes. Inicialmente o positivo aqui vai alimentar, ó, o coletor desse transistor aqui. Aliás, coletor não, desculpa, isso aqui é um emissor, tá? Então, vamos lá, aqui é o positivo, aqui o alto-falante também positivo. Aí a energia vem para cá, para o emissor desse transistor. E nós temos a base dele aqui, certo? E um coletor aqui. A gente já sabe que esse transistor, justamente pela seta estar invertida, a gente sabe que é um PNP, tá? Esse transistor aqui é um PNP. E a gente sabe que nesse caso aqui, esse transistor ele é um transistor de repotência, né? Ele acumula energia para depois liberar essa energia através de um chaveamento, que normalmente é invertido. O emissor emite para dentro, olha só, o emissor emite para dentro do transistor e a base que está aqui vai chavear para o coletor sair com a energia para cá, tá? Mas vamos entender que essa base ela compartilha o mesmo sinal positivo, certo? Que alimenta uma entrada. Algo vai ser ligado aqui e vai mandar mais energia positiva. Pode ser um microfone, uma entrada auxiliar de áudio, eu não sei. Eu sei que vai chegar outra energia positiva por aqui também, tá? E reparem que o positivo aqui ele vai ser enviado. Reparem que aliás, o negativo, porque o positivo ele está na parte do jack externa. Você pode ver aqui que esse jack se divide em dois caminhos, né? Tem a externa aqui, ó, do jack, e tem essa bolinha interna do jack, né? E essa bolinha interna é que vai mandar o sinal negativo que está vindo do aparelho. A gente sabe que o microfone ele também manda um sinal positivo e negativo. Então pode ser até um microfone que esteja mandando por aqui, certo? Muito bem. O que acontece? Esse capacitor eletrolítico aqui, ó, esse capacitor eletrolítico, ele tem 10 farads. 10 farads já é o suficiente para acumular mais ou menos 1 volt. Vai acumular mais ou menos a potência de tensão de 1 volt, já mais ou menos por 0,1 ampere, uma coisa assim, tá? Ou alguns miliamperes. E o que vai acontecer? Esse capacitor, quando ele estiver carregado, ele vai potencializar mais ainda aqui, ó, o sinal que vai vir para o transistor. E a gente já aprendemos que toda base de um transistor, que está aqui a base, ela tem que ter uma resistência. E está aqui a resistência, ó, ligada à base, certo? Então o que acontece? Esse transistor aqui, o Q1, né, como eu estou mostrando aqui, quando ele receber a energia já no emissor e receber a potencialidade desse potenciômetro em maior tensão, com o resistor já aqui de 330K na base, para gerar uma potência maior de resistência, o que vai acontecer? Esse transistor vai enviar energia para quem? Vai enviar para esse potenciômetro que está indicado aqui com a letra P, ó, certo? E como ele é ajustável, isso é uma resistência que já está na base de um outro transistor. Já está na base de um outro transistor que tem um coletor aqui que recebe o lado negativo do alto-falante, ó, recebe o lado negativo do alto-falante e vai jogar aqui o resto da energia para uma outra base de um outro transistor, que também está recebendo a mesma energia aqui
pelo alto-falante no coletor, e que vai, através dessa diferença de base desse segundo transistor, enviar para esse resistor aqui de baixo, certo? Esse resistor, verifiquem que ele está ligado em paralelo com o potenciômetro. Ele está ligado em paralelo. E se a gente for perceber bem a ligação desses dois resistores, aliás, a gente percebe que, que existe uma linearidade paralela, né? Como eu estou desenhando aqui, uma linearidade paralela nesse circuito aqui. E quando isso acontece, geralmente quando isso acontece, então voltando aqui, geralmente quando isso acontece, tá? Geralmente quando isso acontece, significa que esses dois transistores aqui, deixa eu marcar aqui de novo, eles estão em paralelo, tá? E quando eles estão em paralelo, geralmente as forças são alteradas entre eles quando esse potenciômetro aqui é acionado, tá? Quando isso acontece, o que vai acontecer? A resistência dessa linha aqui vai ser alterada quando esse potenciômetro for rodado para um lado ou para o outro. E o que vai acontecer? Vai acontecer que o sinal negativo que sairia por aqui para retornar ao positivo na alimentação vai ser alterado. Quando isso acontecer, essa energia positiva daqui ela vai sofrer defasagem, ou vai ficar mais alta ou vai ficar mais baixa, justamente por causa do retorno da energia negativa. Então, resumindo, o potenciômetro aqui ele vai alterar não só a amplificação desses dois transistores, já que esse transistor aqui aumenta mais 5 volts e esse aqui aumenta mais 7 volts. Então, todo esse aumento vai ser alterado por esse potenciômetro aqui, que vai mudar o retorno da saída do positivo para o negativo. Então, automaticamente, vai alterar a potência aqui para todo o resto do circuito. Então, na realidade, isso é um mini amplificador, né, de áudio, aonde entra aqui alguma coisa como um microfone ou sei lá o que, e o som vai sair aqui nesse alto-falante de 4 a 8 ohms, né? Lembrando que isso é um alto-falante pequeno, e quanto maior for o alto-falante, maior vai ter que ser a potência dos transistores para alimentar esse alto-falante. Senão, o que acontece? Se o teu alto-falante é muito maior do que o sistema pode alimentar ou acionar em relação à carga da fonte da energia amplificada pelos transistores, vai acontecer dos teus transistores trabalharem sobrecarregado, alguns componentes vão trabalhar sobre um efeito de potência sobrecarregada e vai queimar o circuito ou o alto-falante. Talvez não o alto-falante, mas algum componente do circuito. Tá? Então é por isso que no caso esse alto-falante foi escolhido a dedo, entre 4 e 8 ohms, justamente para não ter esse problema aí. Tá? Então vamos lá, continuando. Bom, então vamos agora para o nosso próximo circuito, né? Também relacionado à questão de transistor, para a gente entender aonde que vai a amplificação, né? O fator de amplificação de transistor, já que eles são usados em amplificadores. E aqui a gente pode ver que a gente tem aqui uma outra fonte de alimentação, certo? Que nós temos aqui a entrada, certo? Sabemos que aqui a alimentação é positiva, certo? E sabemos que aqui deve ser sinal negativo. Por quê? Porque aqui nós temos o positivo e negativo do alto-falante, tá? Como mostra aqui o retorno para o resto do circuito até voltar para o polo positivo, ok? Bom, então a gente vê que a corrente positiva, inicialmente ela vai aqui para esse transistor e vai também em paralelo para esse outro transistor. Lembrando que ela vai passar também por um resistor, para acionar a base desse transistor aqui. E esse mesmo transistor, quando for acionado pela base com essa resistência, vai mandar alguns volts de tensão a mais para esse transistor, que vai retificar, aliás, vai gerar potência sobre tensão na outra base desse outro transistor, que vai levar, através da alimentação aqui, vai levar, aqui já é sinal negativo, que o transistor passa negativo, e através do negativo com positivo na base desse outro transistor, ele vai mandar o sinal já para o alto-falante, que vai reproduzir o som. Agora, esse som vem da onde? Esse som com certeza vem daqui da entrada de algum aparelho, isso pode ser uma entrada de jack, né? E essa entrada, ela está dimensionada aqui por um capacitor de 1 nanofarad. Olha, 1 nanofarad é muito pouco.
Então esse capacitor que está aqui, já que ele não acumula praticamente nenhum volt, né, não chega a acumular nenhum volt, ele está aqui apenas como proteção de entrada, para evitar que haja o curto dessa linha, desse lado da linha de entrada com o outro lado da linha. Então esse capacitor, na realidade, ele está aqui apenas com as placas dele servindo de proteção, já que 1 nanofarad não é praticamente nada. Agora é bom lembrar que, como esse transistor aqui ele é um NPN, né, com certeza a energia que chega aqui na base desse transistor ela é negativa. E esse capacitor aqui de 100 nanofarads, ele chega à capacidade de acumular de quase 1 volt. E o que vai acontecer? Na entrada aqui negativa de linha de um microfone ou de uma entrada de um outro sinal de áudio, ele vai fazer um acúmulo de potência ou redução de potência, se por acaso eu já jogar um amplificador nessa entrada. E automaticamente isso vai chegar aqui aos ouvidos da base, que vai acionar para esse transistor aqui amplificar mais tensão, e esse com mais tensão vai jogar o áudio chegando aqui no alto-falante, tá? Então, talvez tenha um erro aí nesse circuito, tá? O erro que talvez esteja acontecendo aqui é que esse transistor ele vai ter uma saída negativa aqui, tá? E o alto-falante ele já está recebendo aqui negativo, então pode ser que o erro nesse circuito esteja aqui no posicionamento desse transistor. Talvez o que esteja faltando aqui, é por isso que tem esse asterisco aqui mostrando que existe algo no texto explicativo desse diagrama, tá? E pode ser que esse transistor ele não vá mandar a energia polarizada corretamente para esse alto-falante aqui. Então esse circuito pode ter um erro que seja esse transistor aqui, tá? Então vamos continuar para o nosso próximo circuito para analisar. Bom, isso aqui é interessante, que nós vamos voltar lá para o fotoemissor de LED novamente, tá? Bom, nesse transistor aqui, ó, isso aqui é um circuito básico de emissão de um foto LED, né? É aquele LED R no caso, tá? Isso é um LED foto. Geralmente os LEDs em formato de foto eles são representados assim, né? Tem o triângulo positivo do anodo, tem aqui do catodo, e geralmente ele tem esse círculo ao redor, como você pode ver aqui, ó. Então geralmente os LEDs também emissores de infravermelho são mostrados dessa forma aqui, tá? Bom, outra coisa interessante é que nesse circuito aqui a gente vê que sai daqui 5 volts, né? Só que 5 volts pode queimar um LED desse aqui, pode ainda mais se chegar numa certa corrente de amperagem alta. Então o cara, com certeza, como deve sair aqui 1 ampere ou 1 ampere e meio, o cara lá projetista colocou 270 ohms. Ele usou bastante ohms para reduzir a corrente. Então se a corrente estiver saindo aqui a 1 ampere e meio, talvez ela saia por aqui já em meio ampere, justamente por causa da redução que acontece nesse resistor aqui, tá? E vale lembrar que o nosso aqui nós temos um retificador, certo? E esse retificador geralmente, se for um SCR ou um TIO, ele vai mudar a polaridade, né? Vai chegar positivo aqui e vai sair negativo, justamente para alimentar o lado negativo do nosso LED aqui. E aqui essa terra ele indica que existe continuidade desse circuito para outro circuito, ou para o aterramento mesmo, já que o aterramento ele puxa a energia de forma mais consistente para o resto do circuito, tá? E aqui nós temos uma saída. Essa saída não está bem especificado o que ela é, essa saída, mas isso deve ser saída justamente da retificação e do resistor, gerando uma maior potência nesse estado aqui da linha, e deve jogar esse estado de maior potência para uma outra parte do circuito que não está aqui, tá? Então isso é só uma parte do circuito que eu estou demonstrando para vocês, que existe em muitos circuitos aqui um Q, que é uma espécie de transistor retificador. Por isso que eu acho que esse aqui pode ser ou um TRIAC, ou pode ser um SCR, ou um outro tipo qualquer, tá? E lembrar também que isso aqui serviu de mostrar para vocês que existe aqui nos diodos que são IR, eles são representados também com esse círculo ao redor, tá bom? Então vamos lá para o nosso próximo aqui. Vamos para o próximo aqui.
Bom, mais uma vez a gente vai ver mais um circuito que é baseado em transistores, tá? Esse aqui na realidade é um fone de telefone, né? É para amplificar o som lá do headset de um telefone, ainda mais se for um telefone em que o som sai pela base, né? Pelo circuito da base daqueles telefones sem fio. Então ele é um simples amplificador de telefone. O que ele faz? Nós temos aqui os 12 volts, né? Aqui em cima nós temos aqui os 12 volts saindo aqui, como está piscando, e já alimenta o lado positivo do alto-falante, certo? Muito bem, só que ele não mostra para onde vai essa voltagem, para onde vai esses 12 volts positivos. Mas aqui a gente tem uma suspeita, ó, porque aqui a gente tem um capacitor eletrolítico, tá? Isso aqui é um capacitor eletrolítico. E a gente vê que esse capacitor ele vai gerar potência numa linha aqui que já está com o resistor em paralelo para chegar na base desse transistor aqui, certo? Como aqui é negativo no alto-falante, esse transistor aqui ele vai pegar um sinal negativo aqui no coletor, tá? No coletor dele ele vai pegar um sinal negativo e vai emitir o mesmo sinal para cá, certo? Para esse outro transistor aqui. Sendo que esse outro transistor também vai ter a base excitada, porque já tem aqui a alta resistência de 200K, né? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar novamente o sinal aqui do alto-falante e mandar para o resto do circuito aqui. E esse resto do circuito vai fazer retornar o sinal para o alto-falante, tá? Agora, o nosso mistério, já que isso é parte de um circuito maior, o nosso mistério é que a gente não sabe de onde vem aqui ou para onde vai a energia desse capacitor. A gente precisaria saber o que tem para esse lado daqui. Mas a gente já sabe, por conclusão aqui, ó, que essa parte aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, essa parte aqui, ela por si só já gera a amplificação necessária para o alto-falante, tá? Já gera. Claro que o capacitor aqui de 10 nanofarad, ou 10 microfarad, vai chegar a acumular 1 volt adicional para alimentar a base desse transistor aqui, junto com a potência desse resistor, já que a gente aprendeu que toda base de um transistor tem que ter um resistor para gerar diferencial de potência e resistência aqui na base, tá? Então vamos para o nosso próximo aqui. Vamos ver se a gente tem mais um baseado em transistor para a gente ver. Esse aqui a gente já viu na aula passada. Já vimos esse também, e esse de hoje. Então eu espero que hoje vocês tenham entendido melhor como que os transistores em si, eles ficam organizados de forma a gerar amplificação. E esse aqui foi o melhor exemplo de todos, né? Porque nesse exemplo a gente vê que um transistor aqui acumula potência e devolve a potência para outros dois amplificar, e todo o retorno aqui para o alto-falante é definido por esse potenciômetro. Esse foi o melhor exemplo da aula de hoje, tá? Então, na próxima aula a gente vai treinar novamente a como ler esses projetos de circuitos, e também na próxima aula nós vamos aprender a fazer a identificação de estrutura de placas, da identificação desses componentes na placa. A gente não vai ver os componentes sobre as placas, mas a gente vai ver o que é impresso nas placas a nível de identificação desses componentes, ok? Fica aí um abraço do Panda, e a gente continua na próxima aula sobre leitura de circuitos, e vai ter a novidade da leitura de placas. Um abraço, pessoal.